fato é o seguinte, né? Me fale que isso é mentira, amigo. Me fale que não é verdade. Me fale que o governo Lula não quer meter a mão no fundo de pensão de novo. Wilson, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E é verdade, isso está sendo postulado pelo governo Lula. O próprio Lula se reuniu semana passada com alguns fundos de pensão para tentar vender a ideia. No entanto, essa é uma ideia que é muito difícil de ser vendida, porque se a gente retroceder a alguns anos, mais ou menos 10, 12 anos, nós tivemos algo muito similar que aconteceu na gestão Dilma para acelerar os investimentos no PAC, uma vez que o tamanho do governo e os gastos obrigatórios impedem que esses investimentos sejam feitos. Então, o governo, que não está satisfeito com um crescimento real do gasto em 15% e aumento da arrecadação em quase 10%, ele tem que encontrar mais dinheiro e fica de olho nesse pote de 300 bilhões de reais que os fundos de pensão de estatais têm. Algo que seria impensável com empresas que são privadas, né? Você pegar e querer botar a mão no fundo de pensão, especialmente porque fundos de pensão têm regras de responsabilidade fiduciária do tipo de ativos que eles podem investir. Por exemplo, a minha empresa, a Humaitá Digital, elas não podem investir na minha empresa por mais que a gente tenha um projeto muito legal de investimento. O governo, os fundos de pensão, seja lá qual for, eles têm regras de investimento e os investimentos têm que normalmente ter e os fundos de pensão têm que investir, têm essas regras de responsabilidade fiduciária que os ativos têm que ter um risco representando o AAA, né? Talvez até um pouquinho menos, mas sempre são ativos extremamente, a gente até chama que são ativos de cardíaco, ninguém tem um infarte se investir nesse tipo de ativo, porque eles não vão dar problemas, eles podem não gerar tanto dinheiro, mas eles nunca têm uma volatilidade muito acentuada. O PAC são investimentos a longo prazo em infraestrutura, e se a gente olhar o PAC 1 e 2 que precederam esse PAC do Lula, um pedaço, uma parte muito ínfima foi concluída. Então, esses são investimentos que seriam análogo a investir numa atividade de cassino, né? O governo fala das bets, a gente utilizar o dinheiro dos fundos das estatais. E eu lembro o caso do Postales, que é dos Correios, que investiu na Sete Brasil, aquela empresa que produzia, que tinha a propósito de produzir sondas para perfuração em águas profundas, que não foi para nenhum lugar, e não foi para nenhum lugar por obviedade, né? Não existe competência para isso no Brasil, né? É muito mais barato importar isso, não existe empresas que sejam capazes de fazer isso. Quer dizer, é a mesma coisa que está sendo proposto aqui, para investir, mas é um investimento com uma grande probabilidade de não haver retorno. E com esse modelo que aconteceu no Sete Brasil, que está sendo proposto mais uma vez para os fundos de pensão das estatais, se a gente comparar com as perdas que ocorreram nos investimentos que deram errado, principalmente no Postales, são 18 bilhões de reais que evaporaram, e isso vai causar problema muito sério para as pessoas que investiram ao longo de suas vidas na expectativa de ter uma aposentadoria mais agradável. Agora, meu querido, só mudando de assunto rapidamente, eu queria até trazer hoje um bastidor aqui sobre esse caso, mas enfim, a minha fonte não me passou o documento, mas você vai saber da informação lá em O Antagonista. Mas eu queria só um apanhado rápido sobre a eleição, meu querido, porque na quinta-feira eu levantei essa bola para ti e você me falou assim, Wilson, o mercado meio que já precificou o resultado das eleições, né? Não me parece que vai ter nenhuma surpresa no domingo. E de fato não houve. Me parece que, como dizem aí, como diz aquela grande filósofa Clarice Lispector, né? Tudo como antes no Quartel de Abrantes, não é isso? É isso aí. Bom, o que foi uma novidade, Wilson, e é uma novidade importante, o fato do Nunes ganhar, isso era anunciado. Agora, o que a gente não esperava, e foi uma surpresa para mim, são dois pontos. Primeiro, é o fato de ter ganho com 60% dos votos. Quer dizer,
é uma vitória histórica em cima da esquerda, uma mensagem direta para a esquerda que ela está mofada e obsoleta, que São Paulo rejeita os extremos, o extremo do Pablo Marçal e o extremo representado pelo Boulos. A gente não pode esquecer que só o fato de um candidato tão esotérico, né, como o Boulos, né, tão longe do centro, né, extremo na esquerda, um invasor de propriedade privada, participou de uma série de atividades com essa esquerda woke, né, das pautas identitárias, isso foi um tema grande da campanha dele, quer dizer, São Paulo rejeitou isso. E, na verdade, São Paulo e o resto do Brasil. Agora, essa diferença de votos realmente foi acachapante e manda uma mensagem muito clara. Segunda surpresa, né, nessa linha é que nós tivemos um número de 31% de abstenções. 31% do eleitorado passível de votar optou por não votar. E se a gente, aliás, e esse número de pessoas que não votou, eles ganharam em número de voto do Boulos. E se a gente juntar pessoas que poderiam votar e não votaram com pessoas que votaram branco ou nulo, nós temos 42% do eleitorado ali. Quer dizer, isso mostra ou uma apatia ou uma revolta com o sistema político, democrático, eleitoral brasileiro, né? As opções muito ruins entre as opções que foram apresentadas, que estão fazendo as pessoas se tornarem bastante apáticas com esse processo. Isso é muito perigoso, porque o processo político sempre pode ser capturado, né? As instituições são capturáveis, e quanto menos pessoas, mais a possibilidade daquelas posições políticas mais barulhentas de capturar espaços relevantes.